Vamos informar, acidente doméstico deixa queimado 21% do corpo de uma grávida. O parto teve de ser antecipado para salvar o bebê. Angolana detida por tráfico de seres humanos, não quer ser deportada para o país, prefere julgamento em Portugal. Homens do campo vão sair da informalidade. O INSS vai inserir camponeses no Sistema Nacional de Segurança Social. Aberta a Semana Global do Dinheiro, educação financeira é o que se pretende levar aos jovens e às crianças. Turismo movimentou mais de 9 mil visitantes em Angola, só no mês de março. É segunda-feira, 17 de março de 2025. Bem-vindo ao Melhor da Informação. Olá, boa noite. Uma mulher grávida teve parte do corpo queimado depois de um acidente doméstico. O grau das queimaduras obrigou o corpo clínico do Hospital dos Cajueiros a interná-la e a recomendar um parto de emergência para salvar o bebê. A informação consta da habitual ronda por algumas das principais unidades hospitalares de Luanda. A nossa equipa constatou também que os bancos de urgência registaram durante o fim de semana muitos casos de traumatismo. A nossa chegada ao Hospital Municipal de Talatona. Uma mãe que carrega no seu olhar a tristeza de ter visto o filho sucumbir. Uma família inconsolável. Da avó, os choros em memória do neto, que partiu com menos de 2 anos de idade. Segundo o laudo médico, desidratação. Entretanto, um caso suspeito de cólera. Aliás, foram 9 confirmados durante o fim de semana. Com 17 meses de idade, chegou ao banco de urgência com um quadro de gastroenterite, com sinais de desidratação grave. É uma criança que esteve em casa durante 3 dias com um quadro de diarreia e vômito. Provavelmente pode ser um caso de cólera pelos sinais de desidratação grave que apresentava. Durante o final de semana nós recebemos 9 casos de cólera, entre eles recebemos 6 adultos e 3 crianças. Infelizmente tivemos um óbito de cólera também. A esses juntam-se doentes que tiveram diagnóstico de malária e os que deram entrada por trauma. É o caso do jovem de 18 anos, Vanilson Jorge, que viu a sua vida por um fio depois de um golpe com arma branca. Olha, mandei comprar bolacha. O miúdo não aceitou. Como estava no meio do mais velho, lixotei. Miúdo foi. Eu também não contava que ele ia vir. Veio com a faca, me picou, fugiu. A sorte é que ele foi me picou uma vez. Se ia me picar 2 vezes, eu já não ia resistir. Só uma vez que ele me picou, já tinha perdido toda a força. Numa altura em que o país e as unidades hospitalares lutam para travar o surto da cólera. Esta unidade hospitalar, que existe há mais de 10 anos aqui no município de Talatona, ainda tem de depender de cisternas para poder ter água a jorrar nas suas torneiras. Cisternas não vêm todos os dias, mas vêm dias alternados e nós temos tido este precioso líquido através das cisternas. Nós temos muitos serviços que requerem deste líquido precioso. São as salas de parto, agora temos os casos de cólera, também para a própria higiene do hospital, manter o hospital limpo. Seguimos para o Hospital Especializado Neves Bendinha, vulgo Hospital dos Queimados. Por lá, foram 51 os cidadãos atendidos durante o fim de semana, que resultaram em 4 internamentos, um grave. Trata-se da jovem gestante que teve 21% da superfície do corpo queimada em decorrência da explosão de uma botija. 7 meses de gestação, com queimadura por gás butano, avaliada em 21% da superfície corporal queimada, com atingimento da face e os 4 membros. Uma paciente considerada crítica, tendo em conta que é uma paciente gestante. 1 caso por gasolina e 8 casos por objeto quente. Nesse caso é queimaduras por moto. Ultimamente tem aumentado o número de pacientes queimados pelo escape da moto. Então isso é para prestar maior atenção aos automobilistas quando estiverem a subir numa moto, prestarem atenção para evitar essas situações. Durante o final de semana também tivemos 2 pacientes que queimaram-se por acho vulgo capuca. Na capuca, na produção, né? De realizar esse
Acapulco, então tiveram a queimadura no domicílio. Até o fim da nossa reportagem, a direção do Hospital Neves Bendinha diligenciava a transferência para uma das maternidades da jovem gestante que teve o corpo queimado em decorrência da explosão de uma botija de gás de cozinha. E o contágio em massa do vibrio da cólera acende uma importante discussão em torno dos reais números de infecção e mortes. E o comportamento negligente e anti-higiênico de muitos cidadãos pode ajudar a propagar mais rápido a doença. E é sobre o reforço dos cuidados com a cólera que está connosco o Dr. Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Quina. Boa noite a todos que nos assistem lá em casa. Quais são os reais cuidados que temos que ter nesta fase? E olhando para o caso da localidade de Luinha em particular. Primeiro que a localidade de Luinha é uma área em que o acesso é bastante desafiante. Segundo, a população é camponesa, é de baixa renda e provavelmente também de um nível de formação muito baixo. Esses aspectos fizeram com que a população fosse apanhada desprotegida. Portanto, não há acesso à comunicação nessas áreas e as autoridades locais também não passaram informação, então eles ficaram sem conhecimento como se prevenir. Portanto, alguém terá infectado fora da localidade, levou para lá a infecção e como toda a gente lá defeca ao ar livre, a água que consome é das lagoas, e então infectando isso fez com que uma boa parte da população aí ficasse infectada. E claro que alguns membros da mesma família ficaram infectados e muitos acabaram morrendo. Portanto, dizer que aqui houve uma comunidade de 128 casos com 17 óbitos até as últimas 24 horas de ontem. Tudo está a ser feito, as autoridades, portanto, provinciais do Kwanza Norte estão a fazer tudo no sentido de travar a propagação da epidemia. Porém, é preciso avisar a população que, em caso de sintomas como diarreia profusa, vômitos, não sei quanto mais, deve suspeitar a cólera. E, ao ter esses sintomas, deve dirigir-se a uma unidade sanitária mais próxima, pelo caminho ir bebendo qualquer água, portanto, hidratando, ou seja, repondo os líquidos que a pessoa perde com as fezes ou com os vômitos. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, toda a água que se vai consumir, já que não temos grande quantidade ou acesso à água potável, a população rural ronda os 40%, portanto 60% da população do país ainda não tem água potável. Então, aquela água que as populações utilizam deve ser tratada com lixívia no sentido de evitar a sua contaminação. Por outro lado, as frutas e alguns alimentos que se consomem crus devem ser lavados, deitados numa água durante 30 minutos com 4 gotas de lixívia em cada litro de água. Portanto, quem tiver uma bacia com 10 litros precisa meter 40 gotas de lixívia. Deixa as frutas ou os legumes durante 30 minutos, só depois é que pode utilizar os crus. De preferência, os alimentos serem consumidos de forma fervida, grelhada ou cozida. Vamos olhar para um pormenor, doutor. Há centros de tratamento e também há vacinação em curso. E ainda assim a propagação da doença está a ser muito rápida. Há necessidade de se criar centros de quarentena ou criar cercas sanitárias nestas zonas? O que nós poderíamos apelar é que as direções municipais em todo o país, porque nós temos, fruto da nova divisão administrativa, temos mais municípios novos e há novas direções de saúde. Então vamos apelar a essas direções no sentido, neste momento que não há água potável para toda a população em quantidade suficiente, precisam mapear as zonas de risco, determinar e cadastrar os riscos e as determinantes
sociais da população, no sentido de prevenir esse tipo de situação. Porque o que acontece agora é que nas novas municipalidades, o primeiro caso que acontece, e acontece também a mortalidade, é porque há um despreparo das autoridades locais. É nesse sentido que nós apelamos às autoridades locais, no sentido, sobretudo, das novas municipalidades, no sentido de prevenir, informar a população as vias de contaminação da cólera, que é fecal-oral, ou seja, fezes que caem na boca através de alimentos ou de água. Portanto, é preciso informar essa população que saiba a forma de transmissão e como também a forma de tratamento. Portanto, é a hidratação. Essas mensagens devem passar na população. E informar nessas aldeias, portanto, bairros, etc., que a defecação não deve ser ao ar livre, sobretudo aqueles bairros em que se encontra um pouco nas zonas elevadas, em que as fezes poderão ser arrastadas pelas águas da chuva para os locais onde a população consome água, devem evitar, sobretudo, a defecação ao ar livre. E as municipalidades devem tratar a água nos locais onde a população se abastece dessa água, mesmo que seja aquela imprópria para consumo, mas se for, portanto, tratada convenientemente, ela evitará a propagação muito da menos. cólera. Mas olhando para os casos mesmo, vamos manter no Luinha, porque isso é o que nos chamou a atenção para a cólera no dia de hoje. Mais de 10 mortes num só dia. 17. Quase 20, é questão de estarmos mais alertas. Pode ser Luinha, amanhã pode ser uma outra localidade. O Luinha está cercado de outras comunas ou localidades muito próximas que têm situação similar. Então, estamos a falar da comuna da Cerca, estamos a falar do Zenza de Itombe e aqueles bairros todos que estão entre o município do Glungo Alto e o município do Cambambe, que também têm as mesmas condições e as mesmas determinantes. Portanto, falta de água potável, acesso muito difícil e uma população camponesa com pouco conhecimento científico e pouco conhecimento do ponto de vista da saúde preventiva. Então, nesses locais, e vamos já aqui dar os parabéns que o Ministério disponibilizou a vacina para essa localidade, mas nós temos uma vasta superfície no nosso território e as localidades são quase similares em todo o país. Não teremos vacina para todos, então a possibilidade de vacinarmos toda a população é quase reduzida. É nesse âmbito que nós precisamos que a vacina seja a não defecação ao ar livre, o tratamento adequado da água e a gestão dos casos. Portanto, todos Onde é que se está a falhar, doutor? A falha está na comunicação. Portanto, a comunicação não está a chegar nas localidades onde a população devia receber essa comunicação. Portanto, essas aldeias não têm acesso à televisão, à rádio, portanto, é difícil chegar a isso. Então, há uma necessidade das direções municipais. Eu insisto muito nas direções municipais porque é a área que eu mais domino e eu sei que somos capazes de fazer esse trabalho. As direções municipais têm que passar de aldeia a aldeia com megafones, transmitindo as medidas preventivas, mesmo aquelas aldeias em que não se registram casos. E, sobretudo, mesmo nas novas municipalidades. Ou seja, os novos municípios, porque nós tínhamos 164, hoje temos 324 municípios. As novas municipalidades não dispõem de quadros capazes e não têm os recursos humanos preparados. É nesse sentido que precisamos atacar mais, formar, capacitar os técnicos para que então possam passar de aldeia a aldeia, bairro a bairro, com a mensagem para que a população esteja informada. Outra forma de nós passarmos a mensagem é através das igrejas, das escolas, dos professores. Nessas aldeias não existem creches, então, mas os professores, as entidades religiosas e as ONGs podem enveredar nesse sentido de passar a mensagem para que a população esteja prevenida do surto da cólera. Eu vou agradecer ao doutor por mais uma vez estar connosco e esclarecer a população sobre os cuidados que deve ter e observar por conta do surto de cólera. Obrigada por estar connosco. Nós é que agradecemos e estamos disponíveis para todas as vezes que a TV Girassol necessitar. Obrigada. Detenção por tráfico humano.
Deportação negada pela acusada para julgamento em Portugal. Em destaque. O tráfico de menores de idade fez mais uma vítima e, desta vez, mais uma prisão. Trata-se de uma cidadã angolana que foi detida no aeroporto de Lisboa pela Polícia Judiciária Portuguesa. Ela fazia-se acompanhar por um menor de 15 anos de idade e usava documentos falsos. Não foi o seu primeiro crime desta natureza, segundo as autoridades de Portugal. A Embaixada angolana foi notificada, mas a suspeita não será deportada por ter escolhido ser julgada segundo a lei portuguesa, a sua outra nacionalidade. Nacional contra o Terrorismo da Polícia Judiciária Portuguesa deteve em flagrante delito uma cidadã luso-angolana que se dedicava há vários anos ao transporte e colocação no espaço europeu de dezenas de menores angolanos, usando para isso diversos tipos de documentação falsa, segundo uma nota publicada no site da Polícia Judiciária, contactada pela Rede Girassol. A Embaixada de Angola em Portugal confirma ter sido notificada pelas autoridades lusas, mas diz também que não entrou em contacto com a suposta traficante, por esta ter optado pela tramitação do seu processo sob jurisdição portuguesa, por ser possuidora de dupla nacionalidade. A Embaixada diz ainda que, ao prescindir da nacionalidade angolana no caso, a suspeita pretende evitar a transferência do processo e deportação para Angola. Ainda não é pública a identificação e nem o paradeiro exato do menor, sabendo-se apenas que, após apuramento da verdadeira identidade da criança, esta foi encaminhada para uma instituição de apoio a menores vítimas de tráfico de pessoas. Refere ainda a Judiciária Portuguesa que a investigação foi iniciada no passado 11 de março, através da comunicação ao Serviço de Prevenção da Unidade Nacional contra o Terrorismo, que de imediato se deslocou ao aeroporto de Lisboa. A suspeita, de 40 anos, viajou para Portugal num voo com origem em Angola e pretendia fazer entrar no espaço Schengen o menor angolano de 15 anos. O menor é identificado com um título único de viagem português, o qual, após a sua entrada no país, lhe possibilitaria a obtenção de documentos portugueses e assim circular livremente no espaço Schengen. A suspeita terá recebido por cada menor transportado cerca de $4.000, suspeitando-se que tenha realizado dezenas de viagens nos últimos anos. Fazia desta atividade o seu modo de vida, com a obtenção de elevados lucros financeiros. A investigação, dizem as autoridades portuguesas, prosseguirá no sentido de determinar que outros menores foram traficados por esta mulher, localização do seu paradeiro e eventual detenção de outras pessoas que terão colaborado. Em Benguela, a gravidez precoce, elevado índice de natalidade e a violência doméstica são as maiores preocupações que as mulheres do município de Caimbambo enfrentam, de acordo com a administradora municipal, que discursou no Fórum Municipal da Mulher, de Mulher para Mulher. São mulheres de vários estratos sociais que juntaram-se para refletir o papel da mulher no município do Caimbambo, que dista mais de 50 quilômetros da sede da província. No centro, foram refletidos vários assuntos sobre o contexto atual das mulheres no município. Nós, neste primeiro fórum, tivemos a participação de mulheres vindas de outros municípios aqui da nossa região, como é o caso do Catengue, da Canhamela, do Cubal, da Ganda e do Xongoroi, para que pudéssemos falar a mesma língua. A ideia é nós mulheres levantarmos outras mulheres e permitirmos que cada uma de nós consiga atingir um patamar de desenvolvimento, de aceitação e de empoderamento na nossa sociedade, contribuindo para o desenvolvimento, mas sem nos esquecermos da nossa primeira responsabilidade, que é a educação da nossa família, que é a manutenção dos nossos lares e principalmente olhando para aquilo que é a educação jurídica, que muitas mulheres não têm e que se hoje nós, empoderadas, aprendermos um bocadinho disso, conseguiremos capacitar outras mulheres no mesmo caminho. As mulheres presentes enalteceram a realização da atividade no mês dedicado à mulher, a olhar para as várias reflexões à volta do papel da mulher na sociedade. Os temas que nós ouvimos para nós ficou lição para nós, porque é coisa que nós não sabíamos, mas hoje tomamos conhecimento. Esse mês de março mulher é para nós mulheres fazermos esforço. Muita coisa ouvimos com relação para nós mulheres, para aquelas que têm maridos, para aquelas que são mães de filhos, como é que têm preparado, como é que têm acompanhado as crianças na escola, os seus maridos no lar, é muita coisa.
Ainda sobre a atividade, a administradora municipal do Caimbambo destacou a gravidez precoce, o elevado índice de natalidade, violência doméstica, como algumas das preocupações existentes no seio das mulheres no município que dirige. O governo local está ciente de vários desafios que as mulheres do Caimbambo enfrentam. A violência doméstica, a fome e a pobreza causadas pela ausência das chuvas, a gravidez precoce, o elevado índice de natalidade, os assédios sexuais, a exploração, a discriminação e tantos outros desafios que as mulheres enfrentam diariamente. O que requer de nós um esforço conjunto para ultrapassarmos essas barreiras e juntos construirmos uma sociedade de igualdade, de justiça e de bem-estar social. O primeiro Fórum Municipal de Mulher para Mulher é uma iniciativa da Administração Municipal do Caimbambo, província de Benguela. O projeto Procriança, financiado pela União Europeia, chegou à província do Ambo. A iniciativa, que visa promover e proteger os direitos da criança, envolve 3 organizações não governamentais. Destaque para a Aldeia de Crianças, SOS, e a ADESPOF. O projeto visa igualmente dar apoio e proteção social às crianças das províncias de Luanda, Huila e Huambo, beneficiando só nesta província mais de 3.000 petizes, com o auxílio das instituições do Estado angolano. Este é um projeto financiado pela União Europeia. É um projeto Procriança que visa proteger as crianças nas questões sociais e não só. Esse projeto estará implementado na província do Ambo, nos municípios da Cala e também na comuna da Calima. De realçar que este projeto estará implementado em 3 províncias, na província do Ambo, Huila e também Luanda. Bom, terá uma atuação nas comunidades. Por isso é que vai poder beneficiar mais de 3.000 crianças. Para as autoridades tradicionais, o trabalho comunitário de ajuda às famílias vulneráveis tem impactado positivamente a vida dos cidadãos. Acolhimento das crianças que andavam dispersos, órfãos, as mamães viúvas, isso tudo assisti, foram todos apoiados. A OCOS veio a desenvolver muita coisa por parte das escolas e as mamães vulneráveis foram apoiadas com as chapas de zinco, alimentação, medicamentos. As organizações não governamentais vão continuar a trabalhar em prol aos direitos da criança em Angola, com a duração de 2 anos a implementação do projeto Procriança. O projeto Procriança tem a duração de 2 anos, é financiado pela União Europeia e tem um cofinanciamento da SOS a nível internacional. É um projeto cujo foco principal é garantir que os direitos e os deveres das crianças sejam promovidos. De um lado, garantir que as instituições e cada um de nós promova e proteja os direitos da criança, mas por outro também permitir que a criança tenha este poder de exigir que tem direito, tenha este poder de exigir que pode pensar diferente, pode exigir um pouco mais da própria sociedade. O Ministério das Pescas e Recursos Marinhos de Angola vai lançar em breve o projeto AFAP-2, de pesca artesanal e aquicultura. O projeto é financiado ao abrigo de um acordo estabelecido pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas, o FIDA, e o Governo de Angola. Para nos falar mais sobre a importância deste projeto, está connosco hoje a diretora do GEP, o Gabinete de Estudos e Planeamento de Estatística das Pescas, Joana Gomes. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Como é que vamos entender o que é o AFAP-2 e como é que ele vai funcionar? O AFAP-2 é um projeto que tem um cariz social. É um projeto que vem ajudar as comunidades mais vulneráveis e o empoderamento feminino. Pronto, é um projeto que vai beneficiar 31.000 famílias e 148 agregados familiares. É um projeto que tem, para além da pesca extensiva para o meio de subsistência, também traz uma ação direcionada a pequenas e microempresas. Portanto, é levarmos essa mensagem às comunidades, potencializá-los com formação,
para que elas possam, para além de se sustentarem, da autossustentabilidade, então aprenderem também a fazer esse processo de economia, né? E os empresários entram porque é muito importante para este projeto, para a distribuição da cadeia de valores. Para nós entendermos, o AFAP 2 vai contemplar só a formação ou também os meios? Já que estamos a falar de pesca artesanal, por um lado, e da aquicultura, por outro, vai ter essa coisa de receber embarcações, dar alevinos, vamos ter tudo isto? Sim, o AFAP vem com uma componente muito completa. Na verdade, são todos os meios suficientes para potencializar a própria comunidade, porque eles neste momento são uma camada mais desfavorecida. Então, nós vamos levar todos os elementos necessários para que elas possam se desenvolver nas comunidades e poderem se autossustentarem. Então, a sustentabilidade já está prevista, mas também está previsto no projeto, e uma das metas, a segurança alimentar. A segurança alimentar, exatamente. Combate à fome e à pobreza também. Vem, para além da fome e a pobreza, temos a questão econômica, que é o que eu já falei, sobre potencializar essas famílias, levar essa cultura de poderem, então, para além de ter essa produção de autossustentabilidade, poderem também ter a questão empresarial. E em que províncias isso será implementado? Em todas as províncias de Angola ou especificamente numa primeira fase vamos escolher um grupo de províncias e depois as outras vão esperar de acordo com o desenvolvimento das outras comunidades? Bem, estão selecionadas 5 províncias: Bengo, Malange, Kwanza Norte, Bié e Uís. Esse projeto já existiu de 2012 a 2023. Entretanto, esta é a fase 2. Por que dessas províncias selecionadas? Por conta da localização das áreas, porque o processo de logística é muito complexo. O valor vem direcionado para o projeto, já bem definido. Se retirarmos uma província, ou seja, se decidirmos contemplar uma província que fica distante dessa georreferenciação já definida pelo projeto, teremos uma logística maior. Por isso, então, foi definida essas províncias que estão mais próximas. O Gabinete de Estudos e Planeamento vai cadastrar a população destas zonas? Já houve um pré-cadastramento ou como é que as pessoas se habilitam a serem contempladas por estes meios? Há um trabalho muito completo a ser feito, porque este projeto traz uma ação direcionada, traz ações direcionadas a vários setores parceiros. Uma ação direcionada ao Ministério da Família e Promoção da Mulher, que tem este cariz da população, da sociedade, da população mais vulnerável. Então, traz uma ação para contemplar pessoas que carecem de cuidados especiais, bem como os outros grupos vulneráveis. Há uma ação direcionada ao Ministério da Saúde para as pessoas que vivem com o vírus da HIV, bem como a desnutrição. E há uma ação direcionada ao Ministério do Ambiente para aquelas pessoas que foram afetadas pelas resiliências climáticas. E há uma ação direcionada ao Ministério do Comércio para as pequenas e microempresas. Daí, então, o Ministério da Ação Social entrar com esse processo das comunidades, exatamente. Então, há uma série de componentes neste projeto muito completa para cadastrarmos essas pessoas, para resistirmos e termos esse controle. E este lançamento acontece já esta semana? Este será o lançamento político e depois teremos um outro momento que será o técnico, então, para que depois as pessoas que vão trabalhar neste projeto possam, então, fazer esse registro das pessoas contempladas. Eu vou agradecer pelas suas informações aqui, bem-vinda, espero contar consigo em breve, após este lançamento, para saber, então, como é que está a decorrer o processo. Muito bem, nós é que agradecemos. O Banco Nacional de Angola abriu hoje a 13ª edição da Semana Global do Dinheiro. O evento visa despertar jovens e crianças sobre educação financeira, essencialmente na componente digital. O evento vai durar 5 dias e acontece em simultâneo em 10 províncias do país. Alunos de várias escolas do ensino primário em Luanda deslocaram-se nesta segunda-feira ao Museu da Moeda para visitar a exposição de produtos bancários e receber conteúdos sobre educação financeira na 13ª edição da Semana do Dinheiro, realizada pelo Banco Nacional de Angola. Aprendi que a educação financeira não devemos
gastar nosso dinheiro com coisas que não valem mesmo a pena. São ilusão e que devemos ter muito cuidado ao utilizar as redes sociais, porque há muitas burlas. Eu vim aqui aprender conhecimento sobre o global money, saber como guardar bem o seu dinheiro. O professor Jorge Teixeira, da Escola 1204, conhecida como Mamá Mushima, trouxe neste evento 80 alunos. Acredita que investir na inclusão financeira de uma criança é garantir uma economia saudável para o país. Um dos objetivos mesmo é preparar eles com a educação financeira a fim de proteger a saúde financeira deles, porque acreditamos que educando a criança, teremos uma sociedade economicamente saudável no futuro. Então, essa é a fase boa deles preparar. Há 13 anos que o evento é realizado mundialmente em 176 países. Deste período, o Banco Nacional de Angola realiza há 7 anos. O objetivo é inculcar nas crianças e jovens os cuidados sobre as medidas de segurança no uso e meios de pagamentos eletrônicos, conforme avançou Miguel, administrador do Banco Nacional de Angola. Estes conhecimentos também vão ajudar na proteção de fraudes que são consumados através dos meios digitais, de acordo com Edmilson Pimenta, do Banco Nacional de Angola. Visa sensibilizar e capacitar as crianças, adolescentes e jovens para a importância da educação financeira. Este ano, o evento é celebrado sob o lema "Pense antes de seguir, seja sábio com seu dinheiro", destacando assim os desafios das finanças digitais e a crescente interação dos consumidores com estes serviços. O evento acontece simultaneamente em 10 províncias, nomeadamente Luanda, Cabinda, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Lunda Norte, Malange, Huila, Namibe, Benguela, Uige e Quando. A atividade vai durar 5 dias e a exposição fica patente até ao dia 21. A melhor forma de se defender de qualquer fraude é estar bem informado. Portanto, estas ações que nós estamos aqui a desenvolver vão ajudar a despertar nos jovens, nas crianças, aquilo que são os cuidados a ter com as redes sociais, com os influenciadores digitais. Uma vez que nós estamos numa era de desenvolvimento digital, o mais importante é perceber como é que funcionam, quais são as medidas de segurança, e são justamente esses conceitos que nós vamos aqui passando. Por um período de 3 anos, o grupo empresarial vietnamita Hoan Thien vai explorar parte da bacia do Okavango, que compreende as províncias do Mochico, do Cunene, do Quando e do Cubango. Um memorando de entendimento foi assinado nesta segunda-feira entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e a empresa vietnamita que atua no setor dos petróleos. O acordo está estabelecido na ordem dos 300 milhões de dólares para a exploração de 2.500 quilómetros de área sísmica na região do Okavango. De acordo com o presidente do Conselho da Administração da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Paulino Jerônimo, o acordo traz benefícios econômicos para Angola, com a geração de mais de 2.000 postos de trabalho. O trabalho, como é natural, vai levar empregos para as áreas do interior, para a província do Cunene, para o Quando e para o Cubango. Isso também é importante para nós, já que a realização de 2.000 quilômetros da sísmica pressupõe o emprego de muita gente. Paulino Jerônimo, um dos signatários do acordo, disse ainda que fazem parte das linhas do memorando a salvaguarda dos espaços de conservação. E tem as educações que continuamos a fazer a avaliação para trazer mais investidores. Dentro de breve assinaremos um acordo com outro investidor e acreditamos que estamos no bom passo em relação a estas 2 bacias interiores. O Grupo Suen garante a salvaguarda dos espaços protegidos e a geração de emprego, com a criação de infraestruturas na zona de exploração. Nós temos um compromisso com a ANPG para citar um volume para construir infraestrutura. Especificamente é para desenvolver a agricultura nas áreas em que nós vamos desenvolver, para criar mais empregos para os povos lá e aumentar
a qualidade de vida. Grupo empresarial vietnamita Xuan Thien e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis assinaram nesta segunda-feira um memorando para a exploração de 2.500 quilómetros de área da bacia do Etosha, o Kavango, que abrange as províncias do Mochico, Cunene, Cuando e Cubango. Veja, daqui a pouco os homens do campo serão inseridos no Sistema Nacional de Segurança Social. E ainda hoje, o desporto no país. Não saia daí, volta a seguir. Até já. Uma missão multissetorial do governo de Angola é esperada amanhã em Lagos, da capital da Nigéria, para explorar as oportunidades de uma parceria público-privada nos domínios da indústria petroquímica, agricultura, biofertilizantes, refinação de petróleo e de açúcar. A missão integra os ministros da Indústria e Comércio, Agricultura, o secretário de Estado dos Petróleos, PCA da Sonangol EP, PCA da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e ainda o diretor-geral do Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo. A deslocação da missão angolana à Nigéria é uma resposta às propostas formuladas pelo magnata africano e presidente do grupo Dangote Industries, Aliko Dangote, numa audiência em novembro do ano passado com o Presidente da República, João Lourenço. O magnata nigeriano quer formalizar a sua participação na construção da refinaria do Lubito no quadro dos investimentos do corredor do Lubito, a aquisição direta e exploração de blocos de petróleo em onshore e offshore angolanos, bem como a aquisição ou gestão de fábricas de cimento. O memorando de entendimento poderá ser assinado no fim da missão, como primeiro passo para viabilizar os investimentos do multimilionário africano em Angola. E as comissões de trabalho especializado da Assembleia Nacional recomendaram hoje ao plenário da Casa das Leis a aprovação do projeto de resolução que aprova uma ratificação do Acordo Internacional do Café 2022 da Organização Internacional do Café. O tema constitui um dos 4 pontos da reunião conjunta de especialidade realizada nesta segunda-feira sob coordenação da 3ª Comissão de Trabalhos Especializados. O terceiro conjunto e o projeto de resolução sobre o Acordo Internacional do Café de 2022 foram aprovados com 31 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção. Noutros tempos, Angola esteve entre os 5 maiores produtores mundiais de café, com as províncias do Uíge, Kwanza Sul e Kwanza Norte a se destacarem. Daí que a anuência dos deputados em sede de especialidade e a consequente recomendação para sua aprovação de forma final e global surge no momento exato, a julgar pelas pretensões de Angola, que passam por reativar a produção do bago vermelho, como referiu o relator da proposta, o deputado Eugênio Manuvacola. A ratificação do Acordo Internacional do Café de 2022 é crucial para Angola, que busca revitalizar a produção de café em larga escala. O acordo reforça o compromisso do país com as normas globais do setor, promove a modernização e competitividade da produção no mercado internacional e apoia o relançamento sustentável da cafeicultura, alinhado com os objetivos de desenvolvimento econômico e diversificação das exportações. Com 41 votos a favor, nenhum contra e nenhuma abstenção, as comissões de especialidade aprovaram o protocolo sobre a facilitação da circulação de pessoas na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. O protocolo constitui um instrumento jurídico essencial para a simplificação da mobilidade entre os Estados-membros mediante a redução de entraves burocráticos e restrições migratórias. Os deputados aprovaram o projeto de resolução sobre a Convenção para a Unificação de certas regras relativas ao transporte aéreo internacional de Montreal de 1992. Também, nesta segunda-feira, os parlamentares aprovaram, para a discussão e aprovação final e global, em sede do plenário, o relatório parecer conjunto e o projeto de resolução que aprova o acordo de extradição entre a República de Angola e a República do Zimbábue. O documento, assinado entre as partes no dia 15 de maio de 2024 em Luanda, visa a extradição de pessoas que estejam a ser procuradas para responder a um processo crime, julgamento ou execução de uma pena no estado requerente. E quando parecia que a reunião conjunta tinha chegado ao fim,
Eis que o presidente da primeira comissão, o deputado António Paulo, fez uma chamada de atenção aos parlamentares, tendo como fundamento os cuidados a observar na aprovação de documentos submetidos, por exemplo, pelo Ministério das Relações Exteriores. Se nós continuarmos, nós, Assembleia Nacional, a aprovar os instrumentos sob a forma solene apenas porque o Ministério das Relações Exteriores solicitou, nós corremos o risco de continuar a cometer erros, de aprovar sob a forma solene instrumentos internacionais que estão sujeitos à forma simplificada. Portanto, eu penso que é uma questão para reflexão. A chamada de atenção do presidente da primeira Comissão de Trabalho Especializado foi reiterada pelo deputado José Semedo, que dirigia os trabalhos. Os nossos técnicos seguem à risca o que vem dos ministérios que enviam os documentos. Várias vezes dizem, não é assim que está no relatório, é assim que veio do Ministério. Quando, em boa verdade, nós não podemos ser tão seguidistas a este ponto. Os documentos aprovados esta segunda-feira em sede da especialidade vão ser remetidos ao plenário da Assembleia Nacional para a sua aprovação final e global na próxima sessão plenária da Casa das Leis. E a direção da 7ª Comissão do Trabalho da Assembleia Nacional concedeu hoje audiências a diversos parceiros sociais. A questão relativa à institucionalização das autarquias locais e também a inclusão da juventude cristã nos projetos públicos estiveram em destaque. A comissão em causa tem a incumbência de acompanhar e fiscalizar a execução das ações e medidas de políticas atinentes aos setores da cultura, assuntos religiosos, comunicação social e da juventude e desportos. É neste sentido que a comissão liderada pelo deputado Conceição Paulo abriu as suas portas para dar voz e vez a 3 organizações da sociedade civil. A primeira a ser recebida foi a Associação Diembuieto, que se dedica à promoção de estudos culturais e científicos. Por intermédio de provérbios, contos, adivinhas, podemos construir todo tipo de ciências que se pretende, desde arquitetura, matemática, meteorologia, física. O tema sobre a institucionalização do poder local foi o mote da conversa mantida entre os deputados da 7ª Comissão e os membros da Igreja Pentecostal Maranata, como explica o reverendo Leôncio Mung. A instituição igreja está em zonas em Angola onde nenhuma outra instituição existe. Tem esse teor pedagógico. Por essa razão que nós queremos, como na visão de parceria entre Estado e a Igreja, trazermos essa abordagem das autarquias, mas no sentido pedagógico. No último momento, os deputados receberam líderes do Conselho da Juventude das Igrejas de Reavivamento de Angola, uma ocasião aproveitada pela juventude para solicitar a advocacia por parte dos deputados, visando a realização de um encontro entre os jovens religiosos e o Presidente da República. Desde que assumiu o poder, tanto segundo mandato, nunca houve um encontro com os jovens religiosos, jovens líderes da juventude religiosa. Então temos a certeza. Eu não sei como me encontrar com o senhor Presidente, mas falando com a 7ª Comissão, sei que eles poderão fazer a advocacia ao Presidente da República quanto a essa preocupação que nós temos. No final das audiências, o Presidente da Comissão, o deputado Conceição Paulo, fez balanço positivo dos encontros. E ouvindo os parceiros sociais daquilo que são as suas grandes inquietações, naturalmente que a nossa ação enquanto representantes e advogados, não é? A nossa função de advocacia vai ter mais substância porque vai estar sustentada em conteúdos e factos reais. Focada nos setores da cultura, assuntos religiosos, comunicação social e juventude e desportos, a 7ª Comissão tem entre as suas responsabilidades auscultar os cidadãos e organizações coletivas da sociedade civil para a recolha e posterior discussão das suas preocupações em sede do Parlamento. A situação de segurança na RDC domina em Harare, no Zimbábue, a reunião dos ministros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral e da Comunidade da África Oriental, com foco no relatório dos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas sobre o cessar-fogo e a cessação de hostilidades na República Democrática do Congo.
O evento tem como objetivo passar em revista a situação de segurança prevalecente na República Democrática do Congo e apreciar o relatório da reunião conjunta dos chefes de Estado-Maior das Forças de Defesa sobre o cessar-fogo e a cessação das hostilidades no país vizinho. A reunião ministerial conjunta da SADC e da CAU veio também debruçar-se sobre a criação de um mecanismo de coordenação técnica a nível do secretariado para monitorizar a implementação das decisões da Cimeira Conjunta e da elaboração de um roteiro pormenorizado com medidas de implementação imediata, a médio e a longo prazo, incluindo modalidades de financiamento. Trata-se da segunda reunião do género na história dos dois blocos regionais do continente africano, depois da Cimeira Conjunta realizada recentemente em Dar es Salaam, Tanzânia. Na capital tanzaniana, a Cimeira Conjunta manifestou preocupação com a deterioração da situação de segurança no leste da RDC, que resultou na perda de vidas humanas e num número elevado de deslocados, criando uma crise humanitária, bem como sofrimento de pessoas, em particular mulheres e crianças, tendo também expressado condolências pela perda de vidas nos ataques recentes e desejado rápida recuperação aos feridos. O encontro manifestou igualmente maior preocupação com a escalada de crise, com ataques e missões diplomáticas e seus funcionários sediados em Kinshasa e exortou o governo da RDC a proteger as vidas humanas e bens, bem como a defender os princípios legais e morais de longa data do respeito pelas missões de paz na RDC. A delegação angolana no encontro é liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António. E a delegação da República Democrática do Congo para as negociações diretas com o M23 já se encontra em Luanda. A delegação do M23, por sua vez, chegará também, ainda hoje, à capital angolana. E assim, segundo o governo angolano, todas as condições são criadas para o início amanhã, 18 de março, das negociações diretas, conforme o programado. Segurança Social. Sistema Nacional vai incluir os homens do campo. Em destaque. O Instituto Nacional de Segurança Social e o Grupo Carrinho assinaram um acordo de cooperação que visa inserir trabalhadores que atuam no setor da agricultura no Sistema Nacional de Segurança Social. O objetivo é tirar o maior número de agricultores da informalidade. Beneficiar agricultores familiares que são fornecedores do Grupo Carrinho. O objetivo é tirá-los da informalidade. E então, esses que produzem esse produto, esses que originam esse produto, sejam inseridos hoje no programa da Segurança Social, para que hoje são jovens, estão a trabalhar, são pessoas com energia, para que amanhã, quando já não estiverem em vigor, sejam cobertos por um instrumento que o governo de Angola tem, que é o Instituto Nacional de Segurança Social, sejam cobertos. Estão em causa mais de 150 mil produtores em várias províncias do país, mas serão inseridos aqueles que estão alinhados aos compromissos do setor. Nos próximos tempos vai evoluir para um número reduzido, inicialmente, para evoluirmos para números maiores, mas com pessoas com maior qualidade que cumprem. Por isso, hoje nós temos agricultores do tipo A, do tipo B, do tipo C. Do tipo A são aqueles que cumprem, que recebem os insumos, que recebem a instrução, a capacitação para as melhores práticas de praticar a agricultura. E para o grupo B, é daqueles que, cumprem, mas pagam a sua dívida, mas não cumprem tudo. E o grupo C é aqueles que não cumprem integralmente. Portanto, temos essa segregação e então nós preferimos irmos pela qualidade do que pela quantidade. O Instituto Nacional de Segurança Social promete expandir a iniciativa a outras empresas do setor agrícola com taxas de inserção mais baixas. Criamos alguns instrumentos, alguns regimes que dão resposta a esta iniciativa que aqui hoje estamos a celebrar e temos o Grupo Carrinho como um projeto piloto e pensamos levar isso para outras empresas também que se encontram no setor agrícola, aquele setor produtivo que vezes que é esquecido. Também com esta ação nós estaremos a formalizar
essas pessoas, né, saem da informalidade para a formalidade, onde poderão pagar as suas obrigações fiscais e também a contribuição para a segurança social. Até ao momento, o Instituto Nacional de Segurança Social tem mais de 3 milhões de trabalhadores inscritos na sua base. Com a entrada destes novos trabalhadores, a instituição pretende chegar aos 4 milhões até 2027. Estaremos a alargar também a taxa de dependência. Hoje a taxa de dependência é 16/1. E com a entrada dessas pessoas está previsto no Programa Nacional de Desenvolvimento, o Programa de Desenvolvimento Nacional, o PDN, o alargamento até 4 milhões de novos trabalhadores à base da segurança social. Portanto, com este passo nós acreditamos que até 2027 iremos superar essas metas e buscar sempre consenso com a sociedade civil. E já estamos na página desportiva. Roque Sapir estreia-se nesta terça-feira no comando do Interclube, no duelo diante do Desportivo da Huila, no andamento da 21ª jornada do Gira-Bola. A partida está marcada para as 16 horas no estádio Rocha Pinto. Os polícias vêm de 2 derrotas consecutivas ante o Sagrada Esperança e o 1º de agosto, além de um empate diante do Carmona. O novo comandante da formação do Ministério do Interior tem consciência que tem a árdua missão de alavancar a prestação dos bicampeões nacionais. O avançado gambiano Buba Jamé poderá jogar de início. O Buba faz parte desse coletivo de jogadores, portanto a ausência dele nos últimos jogos não significa a ausência dele na equipa. Portanto, o Buba é um jogador útil, como qualquer um, portanto ele está a trabalhar, obviamente que será sim a opção, não é poderá ser a opção, será a opção para este jogo. Vai entrar, se entrar de início ou vir a entrar depois, portanto isso será uma situação que nós iremos ainda avaliar nas 24 horas, por causa da condição física dele. Como sabeis, o Buba está no momento de Ramadão e é normal que ele tenha algumas limitações físicas, mas o Buba será a opção para o jogo, sim. Roque Sapir está confiante no triunfo da sua equipa ante o Desportivo da Huila. Acredito que fizemos tudo até agora naquilo que são os aspectos táticos que queremos para o jogo. O objetivo é vencermos o jogo, trabalhamos para esse sentido. A equipa já vinha com um trabalho muito bom, que tinha sido desenvolvido. Apenas algumas alterações que fizemos em termos da estrutura tática, em termos de comportamento que queremos para o jogo. Queremos mais agressividade, queremos mais profundidade no jogo, portanto, queremos mais concentração, sobretudo evitar muita perda de bola que ocorria com muita frequência também. E os jogadores estão dentro daquilo que é a nossa ideia do jogo. Portanto, o objetivo não foge, senão lutarmos pela conquista dos 3 pontos. Na primeira volta, os polícias perderam por 1-0 no Lubango. Nesta altura, o Interclube é 9º colocado do Gira-Bola com 25 pontos. O Ilhéte de Benguela quebrou a invencibilidade do Petro de Luanda de 11 meses sem perder, por 1-0 no estádio Dom Baca. Foi um jogo impróprio para cardíacos, marcado por uma moldura humana nunca mais vista na banheira do Estádio Nacional Dom Baca. Para o tão esperado Ilhéte Petro, o jogo de cartaz da jornada 21, jogado dentro e fora dos relevados, onde o árbitro não teve uma atuação tranquila e foi obrigado a tirar do bolso 2 cartões vermelhos mostrado à equipa do Petro, incluindo um dos membros da equipa técnica. Mas vamos ao jogo. O Ilhéte entrou derrumbante e não tardou para faturar numa excelente exibição de Caranga aos 2 minutos. Minutos depois, o Petro tomou conta do jogo e protagonizou vários lances de perigo. Já nos minutos finais do intervalo, numa jogada perdida do Petro, Quinito trava em falta o jogador do Ilhéte para o castigo máximo do árbitro Ailton Cornélio. O segundo tempo foi mais intenso, com as duas equipas taco a taco e com sede de visar a baliza contrária, marcado por autênticos falhanços, com sinal mais para a equipa da casa. Entretanto, valeu o golo de Caranga aos 2 minutos do primeiro tempo para a tão almejada vitória da equipa de Zé Camaral. Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil. O adversário
já diz tudo, é o Petro, nós temos que trabalhar do jeito que o treinador preparou a nossa equipa e com humildade e garra conseguimos vencer. O jogo não foi fácil, atender do poderio do adversário, mas nós também tínhamos as nossas armas de maneiras a travar as investidas do Petro de Luanda. De cabeça erguida, a equipa técnica do Petro de Luanda lançou algumas indiretas a olhar pela forma tensa durante os 90 minutos de jogo. Foi uma dualidade de critérios em todos os sentidos, uma injustiça enorme para os profissionais do Petro e para o tricampeão. O Petro é tricampeão, eu relembro, e todos os 50 pontos que o Petro ganhou foram de uma forma justa. Não foi com penaltis inventados, com golos fora de jogo, foi isso que já aconteceu em muitas vezes do outro lado. Até hoje, porque não permitiram as filmagens, portanto, algo estava a ser preparado e foi preparado muito bem, foi muito bem cozinhado, parabéns aos cozinheiros e deixem-me dizer-vos uma coisa, para quem pesa a consciência, quem não sabe ganhar também não sabe perder. Com esta vitória, o Ilhete fica a 2 pontos do Petro de Luanda na classificação do Girabola, em segundo lugar com 48 pontos. E o 1º de agosto e o Luanda City empataram a 1 golo. A partida realizou-se no Estádio dos Coqueiros. As duas equipas pisaram o Estádio dos Coqueiros, na Baixa Antiga de Luanda, com o pensamento virado para os 3 pontos. O primeiro lance de perigo pertenceu aos militares, a testarem os reflexos do guarda-redes Zemas. A formação do City tentou responder na mesma moeda, mas Galo, no frente a frente com Neblu, fez o mais difícil. Os militares chegaram ao golo em cima do intervalo. Cruzamento de Mabilson e Fernando de cabeça fez 1-0. A segunda parte começou intensa, com o Dagosto à procura do golo da tranquilidade e o Luanda City do tento do empate. Os dois treinadores fizeram as devidas mexidas e foi mais feliz Rui Ortete, que viu Koshishima a apontar o tento da igualdade. Depois de marcar, a formação do Luanda City remeteu a turma do Rio Seco à defesa, criando várias situações que deixaram evidente a fragilidade defensiva do 1º de agosto. Antes do apito final, Abraão chegou a desperdiçar uma grande oportunidade para aumentar o placar. 1 igual foi o resultado final. Nas reações, Felipe Inzanza prometeu que a sua equipa vai continuar a trabalhar para melhorar os aspectos que têm pecado. Bem, de princípio foi um bom jogo, né? As duas equipas lutou para ganhar um jogo. Não tínhamos mais oportunidade no primeiro tempo que podia resolver o nosso jogo. Não resolvemos. Uma falha defensiva é desmarcar o gol e acreditar no fim. É muito triste, porque a ideia é sempre ganhar um jogo. A equipa está a trocar bem a bola, está a jogar bem. O nosso problema é a finalização. É o exercício que nós fizemos sempre, toda semana, mas chega no jogo, falhamos. Continuar a trabalhar, penso que não temos muito para falar. Por outro lado, Rui Ortete era um homem visivelmente satisfeito pelo empate a sabor à vitória. No fim, eu podia dizer que é um empate com sabor à vitória, mas no finzinho, as últimas oportunidades de golo foram para o Luanda City. Podíamos ter saído daqui com 3 pontos, mas também aceita-se o 1º de agosto. Teve um determinado domínio, embora um domínio que nós consentimos. Nós tínhamos o jogo controlado, o 1º de agosto ia tendo a bola e nós íamos controlando o jogo, sabendo que a qualquer momento podíamos sair para o contra-ataque e podia dar golo. Os meus jogadores voltaram a ser bravos, voltaram depois a sair para o intervalo com um golo no último minuto da primeira parte. Aliás, no último minuto dos descontos sempre. A equipa podia morrer, mas os putos foram bravos. Feitas as contas, o 1º de agosto continua na 3ª posição, agora com 39 pontos, enquanto o Luanda City é 13º com 17 pontos. O Hospital Municipal de Ngonguembo, na província de Kwanza Norte, está a beneficiar de obras de requalificação e ampliação. Quando concluída, a infraestrutura hospitalar vai contar com serviços de pediatria e um banco de sangue. Dentro em breve, o Hospital Municipal de Ngonguembo, na província do Kwanza Norte, vai contar com um banco de sangue e serviços de pediatria. Segundo o diretor-geral da instituição hospitalar, a unidade de saúde está neste momento a beneficiar de obras de requalificação e ampliação para um atendimento mais condigno à população. Nessa fase estamos no momento de ampliação, como vem, do materno-infantil, que vai albergar a maternidade e a pediatria. Temos vários serviços a funcionar, como banco de urgências, consultas externas,
pediatria, internamento de pediatria, medicina interna, farmácia, depósito, estomatologia e também dentro em breve abriremos a secção de banco de sangue ou hemoterapia. Para um melhor atendimento aos pacientes na ala de hemoterapia, alguns profissionais de saúde estão por esta altura a serem capacitados no Instituto Nacional de Sangue em Luanda, segundo Cláudio Coquessa. Capacidade para atender todos os pacientes que acorrerão aos nossos serviços. Nessa fase temos 3 colegas em formação no Instituto Nacional de Sangue. Enquanto eles decorrem a formação em Luanda, nós aqui nos preparamos com os meios para que possa funcionar da melhor forma. A malária, de acordo ainda com o médico, continua a ser dos casos mais preocupantes que dão entrada na unidade de saúde, que registrou em 2024 mais de 3.000 ocorrências. As mais preocupantes, como em número 1 temos a malária, que no ano passado tivemos um total de 3.837 casos. E depois temos a febre tifoide, a anemia falciforme, a pneumonia, a bronquite também, em função da altitude que nos encontramos no município. O Hospital Municipal de Ngonguembo tem uma capacidade de internamento para 35 camas, números que deverão aumentar quando finalizadas as obras de requalificação e ampliação da infraestrutura sanitária. O município do Mussulo recebeu hoje o governador de Luanda, Luís Nunes, para uma visita de constatação às infraestruturas sociais daquela localidade. A península do Mussulo é conhecida pela beleza das praias e que se estende às zonas verdes da região, atraindo banhistas e turistas. Ascendido a município recentemente e com uma população a rondar nos 15.000 habitantes, o Mussulo foi hoje escolhido para a visita do governador de Luanda, Luís Nunes, que, face às dificuldades sociais, como a falta de hospitais de grande porte, escolas, energia elétrica, falta de água, entre outros, garantiu que dentro de 5 meses o município vai beneficiar de 2 centros de tratamento de água e 3 escolas. Portanto, nós ouvimos as nossas populações, né, do Mussulo. Este é um novo município, subiu para o município na nova divisão político-administrativa. É lógico que tem que ter outras estruturas. Independentemente das estruturas administrativas, tem o problema da água, que nós já nos comprometemos em 4 ou 5 meses por 2 centrais que já estamos a adquirir, já estamos a negociar, 2 centrais de desalinização que vão produzir cada central 100.000 litros de água por dia. Já vai minimizar o problema da água. Vamos, portanto, no nosso programa da educação, das 50 escolas este ano, 50 escolas para o ano que vem, em 2026, já para este ano vamos alocar aqui 3 escolas de 12 salas. Luís Nunes mostrou-se insatisfeito com algumas infraestruturas vandalizadas, como é o caso da Escola de Artes, e apelou à responsabilidade dos munícipes. Isso entristece-me. Ainda tive há bocado a chamar a atenção ao Hotel Soba Grande aqui do Mussulo, que também a população tem que fazer a sua parte. Eu já estou farto de dizer que a população também é um polícia, tem que denunciar esse tipo de vandalismo. Melhorar a única via terrestre de acesso ao município do Mussulo é outro assunto que mereceu a atenção do governador, que garantiu ter a intervenção o mais rápido possível. Uma das preocupações também da nossa população aqui do Mussulo é o acesso ao município do Mussulo. Nós estamos a trabalhar num projeto com orientações de Sua Excelência o Presidente da República, de arranjarmos um acesso como deve ser aqui para o Mussulo, da entrada até a ponta da ilha. Mas enquanto não se começa com esse grande projeto, nós vamos trabalhar durante estes meses para melhorar o acesso do Mussulo, até onde nós reunimos da entrada do Ramires, portanto na entrada aqui para o Mussulo. Durante a visita destacou-se ainda a auscultação de Luís Nunes à população, entrega de meios rolantes ao Comando Provincial da Polícia e a ambulância para apoios aos casos de emergência. Daqui a pouco, o mercado nacional movimentou mais de 9.000 turistas em março. E ainda as notícias além das nossas fronteiras. Não saia daí, eu volto a seguir. Até já.
Bem-vindos à última parte. Mais de 10 mil pessoas fugiram de Cabo Delgado, em Moçambique, em fevereiro último, por causa dos ataques armados na região marcada pelas ações de terroristas. O dado foi anunciado pelo Escritório da ONU para os Direitos Humanos. Foram no total 10.140 pessoas obrigadas a abandonar os seus espaços. Um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, citado pela agência Lusa, indica que 93% das movimentações efetuadas foram furo de insegurança ligada aos ataques de grupos extremistas. Milhares de pessoas foram afetadas desde então. Em 2024, 349 pessoas morreram em ataques de grupos extremistas islâmicos em Cabo Delgado, um aumento de 36% face ao ano anterior, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos de África. O Ruanda anunciou hoje o corte de relações diplomáticas com a Bélgica e acusou o país europeu de estar a favor de Kinshasa, no conflito que opõe o exército congolês ao grupo armado M23, que a comunidade internacional afirma ser apoiado pelos ruandeses. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Ruanda anunciou que o executivo de Kigali notificou hoje o governo da Bélgica da decisão de romper as relações diplomáticas com efeito imediato. A Bélgica, entretanto, que lamentou a decisão do Ruanda, considerando-a desproporcional, poderá declarar os diplomatas do país africano personas não grata. Milhares de pessoas marcharam hoje no Iêmen em forma de protesto aos ataques norte-americanos contra redutos dos Houthis. A marcha foi principalmente uma resposta ao apelo do grupo. Os manifestantes em Sana, capital do Iêmen, gritavam palavras como "Morte à América", "Morte a Israel". Entretanto, as manifestações ocorreram um pouco por todo o país. Um dos líderes dos Houthis apelou no domingo aos iemenitas que se reunissem aos milhões para protestar contra os ataques norte-americanos que, no sábado, visaram a capital e outras regiões controladas pelos Houthis, matando 53 pessoas e ferindo 98 outras, segundo o movimento xiita. Em resposta, os Houthis anunciaram no domingo que haviam levado a cabo 2 ataques contra o porta-aviões norte-americano. O governo da Rússia confirmou nesta segunda-feira que o presidente russo Vladimir Putin manterá uma conversa por telefone com seu homólogo norte-americano Donald Trump. Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos havia anunciado a intenção de discutir com Putin o fim da guerra na Ucrânia, depois de ter considerado positivas as conversas entre o Kremlin e o enviado norte-americano a Moscovo. Trump afirmou que acredita que a sua administração tem chance de encerrar o conflito que dura desde 2022. E com estas notas da atualidade internacional ficamos por aqui. Amanhã há mais, às 19h45. Gratos pela atenção dispensada. A seguir este jornal, acompanhe o Girassol Debate. O tema hoje em análise é a maternidade em Angola, com a condução do Alberto Capitão. Boa noite, fique bem.